Pessoal, há alguns dias eu trouxe aqui, a gente conversou sobre política, conversou sobre mandato e tudo mais, né? E a gente vai receber novamente aqui, no Band Cidade, o deputado estadual Rinaldo Modesto. Sabe por que a gente vai trazer ele aqui? Olha, ele é criador da Lei 3.707, que instituiu a Semana de Combate à Pedofilia, que permite que instituições públicas realizem campanhas e palestras que tratem desse tema. Por isso que a gente resolveu trazê-lo aqui, porque a gente entendeu que era muito importante. Hoje pela manhã, o tema foi debatido em sessão plenária na Assembleia de Mato Grosso do Sul e agora o deputado está aqui para falar um pouco mais das ações que serão realizadas durante todo o mês de maio. Deputado, já quero começar... primeiro, bom dia. Bom dia. Agradecendo pela sua disponibilidade, porque eu sei que o senhor saiu da sessão, pediu uma licença especial da sessão para estar aqui com a gente hoje. Me sinto muito honrado com isso, porque eu vejo que é um assunto muito importante. Então, a sua presença aqui para a gente também é muito importante. Falar de pedofilia é uma questão que a gente não pode deixar de falar nunca, né, deputado? Bom dia. Com certeza. Bom dia, Guto. Bom dia, Maurício, toda a equipe aqui da Band. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Esse é um assunto, Guto, que todos os homens e mulheres de bem não podem ficar calados. Até porque é um crime que se pratica contra aqueles que não têm como se defender. São crianças. Você olha a estatística da segurança pública do nosso estado, estatística atual. Só nesses primeiros meses de 2023, 789 crianças e adolescentes foram abusados sexualmente e estuprados a partir do primeiro aninho de vida. Isso é inconcebível, a gente vê isso no nosso novo milênio, né? no momento contemporâneo como esse, é inadmissível. E essa lei 7.709 de nossa autoria, 707 de 2009, tem como objetivo conscientizar a população e, ao mesmo tempo, permitir com que algumas características que nós colocamos num panfleto, que estamos distribuindo desde ontem nas escolas, no centro da cidade, em alguns lugares do nosso estado, que permita o cidadão realmente identificar possíveis vítimas e, ao mesmo tempo, fazer a denúncia aos órgãos competentes através do 190, a Polícia Militar, e do Disque 100, que permite o anonimato 100% dessa pessoa. Portanto, é um assunto que a gente tem que estar trabalhando de mãos dadas, toda a sociedade organizada, para que a gente venha dar realmente a segurança e a proteção àqueles que mais precisam, àqueles que são indefesos do ponto de vista físico e psíquico, que são as nossas crianças. Tá certo, deputado. Eu vou até tomar liberdade de moto. Pode ser aqui, Dudu? Pode ser aqui, né? Vai ficar meio esquisita essa aproximação, mas não tem problema. Bom, aqui vai, né? Onde for melhor. Vocês mandam aqui, vai, no manu aqui, ó. Vou mostrar aqui o folheto, porque esse folheto eu achei importante pelo seguinte. A gente está falando tanto sobre fake news, a gente está falando tanto sobre as pessoas terem as suas privacidades invadidas, às vezes, por questões... Porque a internet tem... A internet é uma coisa maravilhosa, mas também traz esses problemas, né, deputado? E quando a gente fala de pedofilia, a gente não pode correr o risco, por exemplo, de acusar sem saber. A gente não pode correr o risco de não saber o que está falando. E esse folheto ele tem algumas coisas interessantes, que é, inclusive, esclarecer o que é um pedófilo. Como é que eu posso começar a identificar um pedófilo? Quais são os comportamentos? Ou o que eu posso fazer para ajudar nisso, ao invés de atrapalhar também, que esse é o grande risco, né? Se a gente misturar essas duas coisas que estão em voga hoje no Brasil, que é falar da violência, não só contra a mulher, mas sobretudo contra as crianças, e falar também da violência que as pessoas sofrem, às vezes injustamente por conta da fake news, tem tudo a ver falar desses assuntos na mesma hora, né, deputado? Porque se eu não identificar um pedófilo corretamente, eu posso estar cometendo, inclusive, uma injustiça. Exatamente. Aconteceu, por exemplo, lá na escola de base em São Paulo, que aquele empresário acabou com a vida dele profissional, a vida dele pessoal, familiar, e depois de muito tempo descobriu que ele não devia nada. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que esse centro integrado que será construído logo mais pelo governo do estado, e hoje eu estive com o secretário de Segurança Pública e Justiça, que é o nosso amigo Carlos Videira, já existe um projeto em tratativas com a União para que ali em frente à Casa da Mulher Brasileira, Guto, a gente tenha a instalação de um centro integrado em defesa da criança e da adolescência. Hoje, a DPCA, que cuida desse tipo de situação, já tem um atendimento durante o dia, de segunda a sexta, e à noite e finais de semana, na CEPOL. Então, já 24 horas, você pode fazer a denúncia, e a Polícia de Mato Grosso do Sul, e diga-se de passagem, é uma das melhores do Brasil, se não for a melhor, no que diz respeito à elucidação de crimes, e principalmente dessa natureza. Portanto, assim que nós tivermos esse centro integrado que permite você ter
todas as representatividades da Justiça, do Conselho Tutelar, do Ministério Público, da Defensoria Pública, eu tenho certeza que a gente vai permitir com que Mato Grosso do Sul não venha, infelizmente, ver números tão grandes como esse. Quando você analisa 789 casos, só em 2023, nos primeiros meses, você vai ver uma per capita de 6 por dia. Você imagina se isso acontecer nesse nível, quando nós chegarmos no final do ano, quantas crianças, vai passar de 2.130 crianças que foram abusadas. Fora o que não é registrado, né, deputado? Fora o que não é isso que eu ia dizer. Isso, imagina aqueles que não têm como identificar. Por isso que esse panfleto, Guto, ele tem ali algumas características que permitem você identificar. Na medida que essa criança vai estar na escola, que muda o seu comportamento, tem que chamar atenção. Se ele era muito extrovertido e tal, agora um pouco inibido, chorando, com dor de cabeça de forma intensa, essa criança, quando vai no hospital, que o profissional da área da saúde, o enfermeiro ou o médico, vê alguns sinais, por exemplo, dos seus órgãos genitais atípicos, esses podem ser vítimas da pedofilia. Portanto, esse nosso panfleto ele permite a conscientização e, ao mesmo tempo, como identificar possíveis vítimas da pedofilia. E essa é a nossa lei, que já é desde 2009, todos os anos a gente faz as nossas audiências públicas, as nossas palestras, só que este ano, Guto, a gente está saindo das 4 paredes e levando essa informação nas escolas da nossa cidade, em algumas partes do Mato Grosso do Sul, para que a gente venha ter a prevenção e, ao mesmo tempo, a punição daqueles que o lugar de pedófilo é na cadeia. Tá certo. Eu vejo aqui que também no folheto tem uma coisa relacionada com a franqueza da proteção dos adultos às crianças. E o senhor utiliza até de uma forma mais lúdica, falando aqui desse semáforo do toque. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre ele, porque é uma forma de também o pai e a mãe enxergar, ou o tutor enxergar, as formas de como chegar até a criança para fazer essa proteção sem que a criança se sinta, de alguma forma, agredida, ou sem que a criança se sinta desconfortável pela essa conversa com o pai e com a mãe, né? Com certeza. Esses sinais aí, né, o verde... Vou até mostrar aqui, ó. Pode vir de novo aqui, Manu, por favor. Na verdade, o sinal verde pode ser tocado na cabeça, nas mãos, né? O amarelo está na parte peitoral e a parte que está aí, o sinal vermelho, que é proibido, na verdade, Sim. é onde tem, por exemplo, os seios, no caso de uma menina, na parte genital. Então, isso, de forma lúdica, a gente vai também ajudando as crianças e adolescentes cada vez mais precoce em que parte do seu corpo que realmente um adulto não deve tocar. E o duro, Guto, que esse tipo de crime, isso que mais nos entristece, mais de 62%, 65% acontece justamente onde essa criança deveria ter o amor, o carinho e a proteção, que é dentro de casa. Então, hoje, a gente sabe de pais, de padrastos, de lideranças religiosas, professores, ou seja, o pedófilo é o adulto que tem um desejo sexual por criança, né? E isso é muito difícil de identificar porque, na grande maioria, como eu disse, acontece com as pessoas que, diante da sociedade, não tem nenhuma sombra de suspeição. Tem uma cobertura, né? E acaba tendo essa cobertura e a criança, às vezes, não sabe nem o que está acontecendo com ela, por isso que é difícil de identificar. Então, nesse sentido, esse nosso panfleto, através da nossa lei, permite a essas autoridades a identificar cada vez mais rápido possíveis vítimas e encaminhar de forma sigilosa aos poderes competentes da polícia, do Conselho Tutelar e o Disque 100, né, que é um telefone nacional, para que a gente venha realmente proteger as nossas crianças e punir esse tipo de cidadão, se é que nós poderíamos chamar de cidadão. Nós temos pessoas presas no nosso estado, tem professor preso, nós temos lideranças religiosas, nós temos aí um ex-vereador, líder religioso, ex-presidente da Câmara de uma cidade aqui do nosso estado, lamentavelmente, que abusou de uma neta de 9 anos. Ou seja, esse é um crime que nós não podemos ficar calados. Se tem o crime e existe, nós poderíamos dizer que esse contra a criança, contra o adolescente, contra os indefesos do ponto de vista físico e psíquico, eu diria que esse é a mãe dos crimes. É o pior de todos, porque essa criança não tem como se defender e muitas das vezes fica inibido diante dessa pessoa que às vezes pode ser o próprio parente, o líder religioso, como eu disse. Tá certo. Deputado, mais uma vez te agradeço pela disponibilidade.
E ficamos aqui à disposição para sempre falar desse assunto que é tão importante. Ô Guto, eu que agradeço, em nome de toda a equipe aí, liderada pelo nosso amigo Maurício, e a todos os telespectadores, que Deus abençoe Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que Deus abençoe as crianças brasileiras. Muito obrigado pelo carinho e pelo convite. Obrigado, pode sair para ele. Muito obrigado. Tá aí, deputado Rinaldo falando sobre esse assunto importante demais, né? E como a gente pode ajudar a prevenir e a combater a pedofilia que acontece em muitos lares, não só de Mato Grosso do Sul, mas de todo o Brasil, né?